bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Click Me. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana, sexta-feira às 20 horas, conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos comentários, aos likes e aos novos inscritos do último podcast. Agradeço porque eles ajudam muito ao canal continuar crescendo. No último podcast, falamos de Louis Farrakhan, a hora do pregador de ódio. Ele admirava Hitler, agitava contra os judeus e confraternizava com o ditador Gaddafi. Somente uma vez na vida, o negro Louis Farrakhan conseguiu surpreender positivamente os seus críticos. Entrem lá nos nossos vídeos e assistam se você não assistiu. Hoje falaremos de Muhammad Ali e a guerra. Nenhum Vietcong jamais me chamou de negro. Não vou para o Vietnã, decidiu Muhammad Ali em 1967, sacrificando os melhores anos da sua carreira do boxe, lembrou? Na Ali Summit, alguns tentaram fazê-lo mudar de ideia. O carisma do campeão foi mais forte. Lembrou agora? Muhammad Ali estava fazendo truques de mágica no Hollywood Boulevard quando Kareem Abdul-Jabbar o viu pela primeira vez. Ele exalava confiança, um tipo de determinação e alegria desenfreada, como se soubesse que ele e o mundo formavam um belo casal. Lembra Abdul? Um tímido olá. Uma reação amigável do campeão de pesos pesados e o momento em Los Angeles havia terminado. O encontro seguinte, em uma festa esportiva, inesperadamente se transformou em um dueto musical. O jogador de basquete universitário de 2,18 metros de altura sentou-se à bateria e o boxeador viu Abdul, pegou um violão e se juntou a ele. Ali também era artista. Então Ali convidou Abdul para ir a Cleveland. Lá em junho de 1967, atletas negros discutiam uma decisão que deixou o país inteiro em polvorosa. A recusa de Ali em se alistar no exército e possivelmente lutar no Vietnã. Naquela época, os Estados Unidos, oficialmente envolvidos na guerra desde 1964, estavam cada vez mais envolvidos no conflito entre o norte comunista, apoiado pela China e pela União Soviética, e o sul anticomunista, apoiado pelos Estados Unidos. Em 1973, o exército dos Estados Unidos teve que se retirar, um desastre histórico para a superpotência. O Vietnã do Norte conquistou o Vietnã do Sul. Cerca de 5 milhões de pessoas morreram durante a guerra, por procuração que durou quase 2 décadas. Em meados dos anos 60, a guerra havia se intensificado. A objeção da consciência de Ali não foi realmente uma surpresa. Foi somente nos primeiros anos da sua brilhante carreira que ele não era muito popular entre os brancos. Alto, bonito, charmoso. Seu modelo era Jack Johnson, o primeiro negro campeão mundial de boxe dos pesos pesados e igualmente autoconfiante. Ali o imitava. Assim como Cassius Marcellus Clay, ele se tornou campeão olímpico em 1960,
depois profissional, e em 25 de fevereiro de 1964, após sua vitória contra Sonny Liston, campeão mundial. Cara, eu não tenho nenhuma briga com os Vietcongues, disse ele. No dia seguinte, Clay, com 22 anos de idade, começou a fazer um ataque verbal completo. Ele não desejava bancar o cavaleiro legal e limpo. Ele sabia qual era o seu lugar. Ao mesmo tempo, deu as costas ao cristianismo e declarou sua fidelidade ao Islã. Dizem que somos comunistas. Isso não é verdade. Os seguidores de Alá são as pessoas mais amigáveis do mundo, disse ele. Ele abandonou o seu nome de escravo, Cassius Clay, e então passou-se a chamar Muhammad Ali, a partir de então. Entenderam? Estão entendendo agora? Na nação do Islã, a qual Ali se juntou, queria estabelecer um estado separado para a população negra dentro ou fora dos Estados Unidos. Os ideólogos lutavam entre si na organização. Ali não era um deles. Ele não pensava em termos de capitalismo ou socialismo. Ele exigia liberdade e autodeterminação, especialmente para os negros. Fomos trazidos para cá há 400 anos para trabalhar. Por que não formamos nossa própria nação e paramos de pedir emprego? O Exército registrou em 1960, classificou como disponível em 1962 e o descomissionou em 1964, porque seu teste de QI era muito ruim. 2 anos depois, entretanto, ele foi classificado como apto. Foi quando ele disse a um jornalista: Cara, eu não tenho problema nenhum com os Vietcongues. O que eu vou fazer lá? Ali recusou a convocação em 28 de abril de 1967 e estava ciente das consequências. Nenhum Vietcong jamais me chamou de negro, disse ele mais tarde. E explicou. Agora vamos entender. Eu não estava tentando ser um líder, eu só queria ser livre. Naquele mesmo dia, as autoridades esportivas tiraram-lhe a licença e o título. Tiraram-lhe o sustento nos primeiros anos da sua carreira, antes que o tribunal o condenasse a 5 anos de prisão e uma multa de $10.000 no final de junho. Ali recorreu e permaneceu livre sob fiança. As pessoas de cor estavam entre as primeiras a protestar, porque parecia que elas eram as primeiras a serem convocadas e enviadas para lutar, diz Abdul, 6 vezes campeão na NBA. Muitos voltaram do Vietnã em sacos de cadáveres. De acordo com o jornal britânico The Guardian, 41% dos recrutas do Vietnã entre outubro de 1966 e junho de 69 eram negros. Embora os cidadãos negros dos Estados Unidos representassem apenas 11% da população local. Isso também se deveu ao fato de que os estudantes, em sua maioria brancos, achavam mais fácil evitar o exército do que os jovens americanos com menos instrução. Posteriormente, isso levou à loteria do recrutamento, um sorteio de recrutamento, ou de vida e de morte. Ali juntou vários fios. Ele justificou sua recusa com base em suas convicções religiosas. Ele achava que a guerra era um erro e não queria uma passagem só de ida para o Vietnã. Ao mesmo tempo, ele estava no centro do crescente movimento pelos direitos civis contra a opressão dos negros. Ele não queria ser queimado por um estado no qual os
chamados negros são tratados como cães. Assim dizia ele. Martin Luther King já havia eletrizado a nação em 63. Em seu discurso I Have a Dream, lembra-se dos podcasts anteriores, que temos um podcast falando especialmente desse discurso. Ele foi assassinado em 68, assim como falamos, como o líder militante Malcolm X, que havia sido assassinado 3 anos antes. Também já falamos de Malcolm X, estamos informados. Houve um grande debate público sobre a objeção da consciência de Ali, quando 12 atletas e ativistas dos direitos civis se reuniram com ele no Ali Summit, em Cleveland, em 4 de junho de 67. O local não era uma coincidência, mas um epicentro do progresso político e social para os afro-americanos. Também já falamos muito de Cleveland aqui no nosso podcast. E o sucesso do time de futebol americano Cleveland Browns influenciou jogadores de cor como Bill Willis, Jim Brown, que o convidou para o Ali Summit. Vários jogadores de futebol estavam entre os 12 que queriam se posicionar sobre a decisão de Ali. Não se tratava de uma declaração unânime contra a guerra. Os participantes queriam entender os motivos de Ali e, possivelmente, até mudar sua própria posição. Seu empresário, por exemplo, estava preocupado com a boa renda e outros participantes também tinham ações nas lutas de Ali. Alguns suspeitavam que a rejeição de Ali tinha menos a ver com a religião do que com a decepção. De qualquer forma, não foi fácil conquistar o grupo. Carl Stewart, por exemplo, que logo se tornaria o primeiro prefeito negro de Cleveland, havia servido na Segunda Guerra Mundial. O organizador Jim Brown queria um debate intenso e honesto, e ele conseguiu isso, porque as pessoas na sala tinham pensamentos e opiniões, disse ele, e vieram a Cleveland com essa intenção. Como líder do diálogo, Brown apelou para os participantes da cúpula que reunissem para Ali por meio de seu status na comunidade negra. Para o boxeador de personalidade forte e eloquente, isso não precisava. Ele deu a muitas pessoas a coragem de desafiar o sistema, diz Karen Abu. Ali foi uma das primeiras pessoas verdadeiramente livres nos Estados Unidos, disse Bill Russell, profissional da NBA, que também participou da cúpula. Ele está mais bem preparado para o julgamento que se aproxima do que qualquer outra pessoa que conheço. O que me preocupa é o resto de nós, diz Bill Russell. Ali também poderia ter feito um acordo. Ele começaria seu serviço apenas como algumas lutas de exibição, mas não precisaria ir para a guerra. Entretanto, os participantes logo perceberam que a decisão de Allen era irrevogável. Ele falou sobre a nação do Islã, sobre seu orgulho de ser negro e convenceu seus companheiros da campanha. Foi quando percebi que ele não era apenas meu irmão mais velho, mas o irmão mais velho de todos os afro-americanos, diz Abdul. Um dos melhores jogadores de basquete da história e ainda jogador da NBA, com os pontos mais marcados. Ele refletiu e moldou as correntes sociais e políticas da época em que dominou, escreve Thomas Hauser em sua biografia Muhammad Ali, His Life and Times. Nos anos 60, Ali defendia a suposição de que os princípios eram importantes, que a igualdade entre as pessoas era justa e correta,
e que a guerra do Vietnã estava errada. Sob forte pressão pública, os participantes da cúpula não se acalmaram, mas ficaram ao lado de seu amigo Ali. Nos anos em que se seguiram, especialmente após o massacre de My Lai, o protesto contra a guerra do Vietnã se transformou em um movimento de massa, como sabemos. Foi somente em 28 de junho de 1970 que a Suprema Corte, 8 juízes brancos, anulou a sentença de prisão. Em seguida, a proibição do boxe também terminou e Ali foi autorizado a voltar ao ringue em setembro de 1970. Ele voltou a se exibir e a zombar de seus adversários. Boxeou de forma arrogante, bela e espetacular. Falava alto. Em outras palavras, era o maior. Em março de 71, Ali enfrentou Joe Frazier, ambos campeões invictos, e Ali perdeu pela primeira vez. Seguiram-se várias lutas para os livros de história contra Jürgen Blin, de Hamburg, contra Ken Norton, contra George Foreman, em Kinshasa, e contra Frazier. O Thrilla em Manila. Também já falamos dessa luta. No final da sua carreira, em 1981, durante sua última luta contra Trevor Berbick, Ali já estava sofrendo do mal de Parkinson, do qual padeceu até sua morte em 3 de junho de 2016. Em sua luta mais importante e maior, no entanto, ocorreu há 50 anos, 60 anos, fora do ringue de boxe. Com suas fortes convicções, energia e carisma, Muhammad Ali conquistou o respeito de inúmeras pessoas. Atletas negros levaram a luta contra o racismo para as arenas dos Estados Unidos em seu nome e continuam fazendo isso até hoje. Um exemplo de força, luta, persistência pelos seus ideais.